Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem com um relato para vocês. Esse relato que eu vou contar, eu recebi de um seguidor. O nome dele é Iago. Ele hoje tem uma idade mais avançada. Mas quando tudo isso aconteceu com ele, ele tinha apenas 17 anos. A história dele é um tanto quanto interessante. Por isso que eu vou dividir ela com vocês. Hoje ele não diz onde ele está morando, porque ele quer preservar a identidade dele. Mas ele nasceu no interior de Jandira. Eu sou a Bruxa de Salem e essa é uma história que eu vou contar que vai apavorar vocês. Tudo começou quando o Iago perdeu a avó dele. Ele foi ao velório dela e depois do velório dela ele ficou muito chateado, muito triste, porque ela era uma pessoa que ele amava demais. Ele gostava muito de conviver com a avó, até porque a avó dele era a pessoa que mais entendia ele. Depois que ele saiu do velório da avó, foi para casa muito aborrecido, então ele entrou na Deep Web, como ele fazia todos os dias. Diz ele que quando se trata de coisas que são ligadas ao mundo sobrenatural, ele sempre encontrava na Deep Web algo sobre o assunto. Mas ele também sempre foi uma pessoa que se encantava por assuntos de lobisomem. O sonho da vida dele era se tornar um. E sempre buscou tudo e estudou muito sobre o assunto, para poder achar uma forma de se tornar um lobisomem. Um belo dia estava na Deep Web, num grupo de lobos, né? Lobos noturno, e apareceu uma pessoa. Ele era um homem que era mago de alta magia. Ele mexia com feitiços muito forte. Participava de um coven, né? Um coven que eram bruxos e bruxas de alta magia e muito poderoso. Ele era do Canadá. Então ele, conversando muito com esse lobo, né? Que se dizia, ele falava muito sobre os rituais e as possibilidades e tudo o que poderia ser feito na alta magia. Então, depois que ele pensou muito, muito, muito e ter conversado muito com esse mago, ele tomou a liberdade de perguntar como que ele poderia fazer para se tornar um lobisomem, porque era o sonho da vida dele ser um lobisomem. Então o mago olhou para ele e disse: Você não sabe o que você está dizendo, criança. Você tem apenas 17 anos. Você acha que isso é uma coisa pequena, uma coisa simples se tornar um lobisomem? Você não sabe o que vai ser a sua vida depois disso. Não brinca com essas coisas. Você é apenas uma criança mimada que está querendo chamar a atenção dos seus pais. Não me pergunta mais sobre esse assunto. Então ele ficou com muita raiva do mago, porque ele respondeu dessa forma com ele. Achou uma coisa assim muito grosseira. Mas continuou acompanhando ele na Deep Web, mas não conversava mais com ele. Então ele disse um belo dia que ele ia vir para o Brasil, numa convenção gnóstica de alta magia, e que seria em Campinas, e disse o nome do local que ele viria. Então ele, curioso demais, querendo saber como é que era esses encontros de alta magia, se programou, procurou na internet onde era o local e depois de tanto procurar ele encontrou a casa, que era a casa de gnose de alta magia que o cara tinha dito o nome. Então ele juntou tudo que ele tinha de dinheiro e pediu para os pais deles mais uma grana que ele precisava fazer uma viagem para ir uma reunião que ele gostava também muito de jogar videogame, que era um encontro de games. Então os pais dele deram dinheiro para ele fazer essa viagem. E assim ele foi para Campinas. Pegou o ônibus e se mandou para lá. Quando chegou em Campinas, se hospedou no hotel e saiu em busca desse local. Quando chegou no local que ele havia achado na internet, sim, ele percebeu que era um lugar muito afastado, que tinha um bosque muito, muito grande. O local era todo cercado e tinham muitas pessoas. Diz ele que dava de ver ao longe pessoas conversando no meio do mato. Então ele tentou entrar no local. Quando ele tentou entrar no local, um senhor de idade chamou ele e disse: Onde é que você pensa que você vai, criança? E ele disse: Eu quero entrar. Eu quero participar desse encontro. Aí o senhor olhou para ele e disse: Meu querido, aqui só entra quem tem convite. E você não tem esse convite. Portanto, vai para sua casa. Não fique aqui. Aqui não é lugar para você.
Mas ele não ficou contente com isso. Ficou ao redores do lugar, subindo nos muros, subindo nas árvores e investigando e tentando ver o que se passava naquele lugar. Até que depois de 2 dias, ele percebeu que eles estavam fazendo uma fogueira no meio de uma mata muito fechada. Então lá, ele fez o quê? Ele subiu numa árvore e ficou observando tudo que estava acontecendo. Tudo, tudo, tudo. Lá ele ficou observando e analisando o que eles estavam fazendo. Ele disse que eles fizeram uma fogueira muito grande, muito linda, e as mulheres dançavam ao redor da fogueira como se fosse dançando uma cantiga de roda, só que falando umas palavras muito estranhas. E os homens ficavam no meio delas, repetindo continuadamente umas palavras que pareciam um ritual, mas que não dava para saber o que eles estavam falando. Diz ele que de repente ele desceu da árvore e subiu mais no morro, onde dava para ver mais de perto tudo o que estava acontecendo. Então ele disse que percebeu um vulto negro, muito estranho passar por ele correndo. Diz ele que naquele momento o corpo dele gelou inteiro. Era uma coisa muito grande. E aquele vulto foi para onde estavam aquelas pessoas. E lá ele se transformou. Era um homem, tinha corpo de homem, cabeça de bode e pés de bode, com uma carpa vermelha muito, mas muito linda. Diz ele que ela brilhava no escuro. Então aquele bode começou a passar a mão em cada um dos membros e cada membro beijava as mãos dele, que estavam cravejadas de joia e diamante de alto preço. Então aquele bode olhou para ele onde ele estava no topo do morro e apontou para ele e chamou. Ele disse que gelou inteiro quando viu aquilo, mas ele foi. Como se ele tivesse hipnotizado, ele foi até o encontro desse bode. Chegando lá, colocaram ele no meio da roda, tiraram toda a roupa dele. E o bode, sem perguntar nada, simplesmente chegou perto dele, passou a mão na cabeça dele, botou a mão na testa e deu um beijo. E no momento que ele deu o beijo, ele levou uma pancada na cabeça e ele desmaiou por alguns minutos. Quando ele acordou, estavam todos ao redor dele e o bode falava umas palavras muito esquisitas em cima dele. Então, depois disso, ele veio e cortou a garganta dele mesmo, onde jorrava sangue em cima dele. Diz ele que o sangue daquela criatura jorrou em cima dele de uma forma sobrenatural. Em seguida, ele pegou a mesma faca, o mesmo punhal que ele cortou a própria garganta e começou a dar cortes profundos nele. E os cortes, de dentro dos cortes que ele dava, saíam pelos. Ele disse que saíam pelos negro, muito duro, que doía a pele ao sair. Ele disse que os ossos dele se rachavam inteiro e ele começou a sentir uma dor terrível. Os músculos dele se contraíam tanto que ele disse que começou a convulsionar de tanta dor. A cabeça dele parecia que ia estourar no meio e dali ele apagou de tanta dor. Ele lembra que no outro dia ele acordou numa fazenda próxima, que estava dentro em cima de uma carcaça de uma vaca toda estraçalhada e de vários cachorros mortos e galinha morta. Então os membros daquele lugar chamaram ele e disseram para ele se vestir, porque o que ele tinha desejado ele tinha conseguido. Então ele correu a todo vapor, com toda a pressa do mundo, para o hotel. Diz ele que era mais de 18 quilômetros a pé, e ele correu a pé até chegar no lugar. Eu vou contar a segunda parte porque não vai dar para terminar nessa. Já vou contar em seguida, tá bom?